Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, é um prazer e uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês para estudarmos mais uma lição deste trimestre da Escola Bíblica Dominical. Comigo aqui na bancada está aqui o nosso querido professor Calafange para estudarmos a Palavra de Deus. E hoje vamos estudar a lição de número 12, penúltima lição do trimestre, que tem como título José, o pai terreno de Jesus, um homem de caráter. O texto áureo da nossa lição se encontra em Mateus, no capítulo 1, versículo 24, que diz assim: E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E a verdade prática declara: José, pai de Jesus, nos deixou um exemplo marcante de um caráter humilde, submisso e amoroso. Nós, nesta lição de hoje, vamos ter como objetivo geral apresentar José como exemplo de caráter humilde, submisso e amoroso, e também vamos mostrar alguns aspectos, do perfil de José, o pai terreno de Jesus, apontar o caráter dele e explicar a nobre missão que este servo de Deus teve no plano da redenção. Muito bem, o programa Escola Bíblica Dominical em Debate está apenas começando. Vamos fazer uma breve pausa e já retornaremos para iniciar o comentário da nossa lição. Fique conosco. Muito bem, amados irmãos e amigos, cumprimentamos a todos com a graça e a paz do Senhor. É uma alegria mais uma vez estarmos aqui discutindo e aprendendo mais sobre mais uma lição bíblica. Nesse trimestre nós estamos estudando mais uma lição, a lição de número 12, e estamos com o tema geral falando sobre o caráter cristão. E durante as lições nós estamos lançando mão de alguns personagens bíblicos para que nós venhamos a aprender, entender como deve ser formado o nosso caráter, o caráter cristão. Desta feita, estamos estudando sobre José, o pai terreno de Jesus, E vamos ver o que nós temos a aprender com José, quais as características, como era o caráter de José, e espelhando nele, olhando para o exemplo dele, procuraremos colocar em prática em nossas vidas essas características, essas qualidades deste homem muito bem conhecido na Escritura Bíblica, que foi o pai adotivo de Jesus. Então, nós estamos aqui nessa lição e nós vamos perceber que nós veremos algumas características de José que é importante, que são intrínsecas de uma pessoa que teve um novo encontro com o Senhor, a pessoa que foi realmente regenerada. Nós bem sabemos que quando aceitamos a Jesus temos algumas dificuldades, temos alguns erros ainda, mas a palavra de Deus ela vem servir como instrumento para moldar o nosso caráter, e é pensando nisso que nós estamos abordando nesse trimestre sobre o caráter cristão, lançando mão desses personagens, analisando, estudando a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, para que nós venhamos a moldar o nosso caráter. E olhando para José, nós aprenderemos como ser humilde, submisso e amoroso. Não é assim, professor Fábio? Verdade, professor Calafange. E na lição de hoje temos a oportunidade de estudar sobre esse personagem bíblico muito importante da história bíblica. José, marido de Maria, ele era descendente de Davi, ele era descendente da tribo de Judá, e ele era descendente da família real, da dinastia de Davi, conforme diz o tópico 1.1 da nossa lição de hoje. Quem era José? Já aprendemos aqui, Mateus capítulo 1, versículo 1, diz que livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então a Bíblia diz que Jesus era filho de Davi, e também em Lucas, no capítulo 2, no versículo 4, diz que José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Então aqui Em Lucas 2:4 diz que José era da casa e da família de Davi, era descendente de Davi,
por isso que ele foi com Maria, que estava grávida de Jesus, por isso que eles foram do norte da Galileia, lá para o sul, na Judéia, para a cidade de Belém, para poder se alistar naquele recenseamento. E a Bíblia diz que Jesus era filho de Davi, porque José, o seu pai adotivo, era descendente de Davi. E isso é cumprimento da profecia, que está escrita no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, versículos 12 e 16, quando Deus prometeu a Davi que a sua dinastia não terminaria, não se acabaria, e que ele levantaria o Messias como descendente de Davi para reinar para sempre. Então esse reino eterno, que seria governado por Jesus, pelo Messias. Então, o Messias tinha que ser descendente de Davi. Então, José, ele era descendente de Davi, porém, ele não era uma pessoa rica, não era uma pessoa importante. A dinastia de Davi tinha muita gente, e naquela época o reinado não estava acontecendo, não havia, Israel estava sendo governado por Roma, estava subjugada pelos romanos. Porém, ainda existia os descendentes de Davi, e com certeza, tanto Maria quanto José, eles eram muito humildes. A própria oferta dele, ofertando depois que Jesus foi apresentado ao templo, na oferta do resgate dos primogênitos, ofereceu aquelas 2 rolinhas ali, então, porque era a oferta de quem era pobre. Então, eles eram pobres. José, ele tinha a profissão de carpinteiro, ele era trabalhador, ele tinha a profissão de carpinteiro. O carpinteiro é aquele que trabalha com estruturas de madeira, por exemplo, fazendo coberturas de madeira. Então, esse é o carpinteiro, diferente do marceneiro, que trabalha mais com móveis, com móveis de madeira. Então, José era uma pessoa bem identificada na cidade de Nazaré, na pequena cidade de Nazaré, localizada ao norte de Israel, na região chamada de Galileia, e ele era o pai adotivo de Jesus. Então, professor Calafange, já entrando um pouco aí no tópico 1.2 da nossa lição, José, ele foi chamado para ser o pai adotivo e cuidador de Jesus. É verdade, professor Fábio. Nós temos que entender, para não adentrarmos em heresias, que a ação do nascimento de Jesus foi uma ação sobrenatural, Não existiu a participação biológica por parte de José. Então, nós falamos que José é o pai adotivo de Jesus, porque Maria concebeu a Jesus por uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. No entanto, perante a lei, o pai de Jesus era José, E assim ele adentra na linhagem real, na linhagem de Davi, assim como estava predito pelo profeta Isaías. Então, nós temos que deixar bem claro, que não houve participação. Assim como Isaías disse lá no capítulo 7, e versículo 14, quando ele diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e se dará o nome dele de Emanuel, que é Deus conosco. Então, o próprio texto bíblico já diz que teria que ser uma virgem. E nós vamos perceber mais à frente que no próprio contexto dessa lição e da leitura bíblica, demonstra que José, quando soube que ela iria conceber um filho, já ficou preocupado diante de toda a realidade social da época. Existia toda uma demanda social que, em um caso desse, poderia vir até a morte, tanto ela como propriamente os dois. Então, houve uma preocupação social de José. E aí a gente adentra ao próximo subtópico, que é o subtópico 1.3, onde fala que José, um sonhador obediente. Lembrando que nós temos algumas características de José que nós temos que copiar, Nós percebemos no início que ele é humilde, submisso e também foi amoroso. E nós vamos perceber que ele tinha uma certa convivência, ele tinha uma certa intimidade com Deus e reconhecia a Deus como o Deus da sua vida. Ele tinha uma intimidade com ele. E diante dessa situação em que Maria estava grávida e estava para conceber um filho, e esse filho não era dele,
E ele se chegou a pensar até mesmo em abandoná-la, mas o Senhor veio e apareceu a ele em sonho e demonstrou todo o projeto que tinha ali na vida deles. Então isso demonstra também a intimidade que José tinha para com Deus e também a sua submissão à vontade de Deus. Não é assim, professor Fábio? É verdade, professor Calafange. Deus se revelou a José para orientá-lo e ajudá-lo. Meus queridos telespectadores, estamos no final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais um intervalo e já retornaremos para continuar o assunto da nossa lição. Fique conosco. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para continuar o estudo da nossa lição de hoje. A lição de número 12 deste trimestre, José, o pai terreno de Jesus, um homem de caráter. Temos estudado aqui os tópicos 1.1 e 1.2 e também já iniciando o tópico 1.3. Quando Maria disse a José que tinha concebido do Espírito Santo, quando Maria contou a José de tudo o que aconteceu, que o anjo revelou a ela e do que tinha acontecido, José realmente foi muito difícil aquela situação, receber aquela notícia, porque ele estava noivo com Maria e de repente Maria aparece a ele dizendo que está grávida, e dizendo que é do Espírito Santo. E qual foi a vez na história que alguma virgem engravidou do Espírito Santo? Então aquilo era muito difícil, certamente foi muito confuso para a cabeça de José, mas José não quis confusão, teve dificuldade de aceitar isso, mas também não quis levar Maria para um julgamento público, para execrá-la publicamente, ou exigir que a lei fosse aplicada a ela e ela fosse apedrejada. Ele não quis isso, ele não queria isso e resolveu divorciar-se dela secretamente, conforme Mateus 1:19, ele não querendo expô-la à desonra pública, intentou deixá-la secretamente, ou intentou anular aquele aquele casamento pretendido. Porém, diante dessa atitude, Deus apareceu a José em sonho, e aí José, através daquele sonho, um anjo do Senhor disse a José: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então precisou de uma intervenção sobrenatural de Deus, que foi através de sonho, em que o anjo do Senhor apareceu a ele, revelando e mostrando, ordenando que ele recebesse Maria, que confiasse, que cresce, que realmente Maria não tinha traído ele e que Maria tinha concebido do Espírito Santo. E já entrando no tópico 2.1 da nossa lição de hoje, temos aqui o caráter exemplar de José, que ele foi uma pessoa obediente e temperante. Obediente, conforme o tópico 2.1, porque quando o anjo disse: olha, você receba Maria, não teme recebê-la como sua esposa, receba ela, porque o que foi gerado nela é do Espírito Santo, diz o texto bíblico no versículo 24, que José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Então o anjo deu uma ordem ali, a mandado de Deus, deu uma ordem para José receber sua esposa, Maria, e ele obedeceu a voz de Deus, obedeceu aquela revelação divina. Ele teve discernimento espiritual para entender e compreender que aquele sonho não era um sonho natural, não era um sonho qualquer, mas que foi uma revelação de Deus, que foi o Deus mesmo que apareceu a ele através daquele anjo ordenando aquilo. Então, professor Calafange, uma das características aqui do caráter de José que percebemos foi a obediência. Ele obedeceu ao que o anjo ordenou a ele.
É verdade, professor Fábio. A gente percebe aqui essa característica de José, né, como cristão. Ele que, mesmo diante de toda essa situação complicada, hoje, vendo a escritura bíblica desta forma, alguém pode até pensar que a situação não foi tão difícil, tão complexa. Mas para a época, por mais que se esperasse, há aproximadamente 700 anos atrás, o profeta Isaías já tinha predito o nascimento do Messias através de uma virgem, mas foi uma situação altamente complexa para o nosso irmão José, como também para Maria. Mas aí demonstra esse caráter obediente, esse caráter submisso de José, né? Quando ele abre mão, né, daquilo que ele poderia estar para prestar, ou abre mão daquilo que ele pensava, dos valores que ele tinha, e começa a entender através da revelação que Deus tinha um projeto realmente na vida deles e que o Messias viria através da sua pretendida, através da sua noiva Maria, né? Então conseguimos enxergar isso, esse caráter, que é isso que a gente tem que extrair dessa lição, é o caráter dele. Então o caráter é esse caráter obediente, esse caráter submisso. E aí a gente vai adentrando a uma outra característica dele, que está aqui no subtópico 2 do tópico 2, onde demonstra mais uma característica de José, que é um homem temperante, né? A lição aqui diz que no período em que era noivo, né, ou seja, desposado com Maria, ele não teve relações íntimas com elas. Primeiro porque, até perante a lei, né, isso está lá em Deuteronômio capítulo 22, isso seria um grave pecado, né? E segundo porque ele era um homem temente e obediente a Deus. E isso contrasta até com a realidade que nós vivemos hoje. Pessoas que não têm um real compromisso com o Senhor. Jovens, a exemplo da época de José e de Maria, que acabam desvirtuando a vontade de Deus em suas vidas. A gente vê um exemplo de José e de Maria que se guardaram, né, perante esse momento em que eles estavam prometidos, o momento do noivado, e hoje nós percebemos algo que é destoante com aquilo que é a vontade de Deus. Pessoas que se dão já a esses enlaces antes de ser concebido o casamento, pessoas que têm uma intimidade, uma relação já sexual ativa antes mesmo do casamento. E é importante nós falarmos isso, porque a palavra de Deus, ela está para nós como exemplo, né? Ela mostra para nós o padrão que nós devemos seguir. E a palavra de Deus assevera que o nosso irmão José, pai adotivo de Jesus, e a irmã Maria, que serviu como instrumento para trazer o Messias à terra, ela e ele não vieram a desobedecer a Deus. Então, nós podemos observar aqui mais uma característica de José. José era um homem temperante, era um homem também temente ao Senhor. Por mais que tivesse as necessidades físicas, por mais que tivesse os seus desejos, mas tanto ele como Maria se guardaram porque temiam a Deus e queriam honrá-lo com as suas atitudes. E é isso que nós temos que copiar para as nossas vidas ainda hoje, não é assim, pastor Fábio? Isso mesmo, professor Calafange. A Bíblia diz que foi Deus quem criou o sexo e reservou a prática sexual para o âmbito do casamento. Somente no casamento o sexo tem a bênção de Deus praticado entre o esposo e a esposa. E na cultura judaica era punido severamente os jovens que avançavam o sinal e praticavam relações sexuais antes do casamento. Maria era virgem e uma vez que ela concebeu do Espírito Santo, certamente foi ordenado por Deus a eles que não tivessem relações sexuais até o nascimento de Jesus. Então, Maria, ela foi virgem na sua concepção, ela continuou virgem durante a sua gravidez e também deu à luz sendo virgem. Somente depois que Jesus nasceu foi que Maria e José consumaram o casamento no sentido de conjunção carnal e assim tiveram outros filhos. A Bíblia revela que Maria e José teve outros filhos, Jesus teve irmãos
e irmãs. Inclusive, em Mateus 1:25, que é o último versículo aqui da nossa leitura bíblica em classe, diz que José não a conheceu, ou seja, não conheceu Maria, até que deu à luz seu filho, o primogênito, o primeiro dentre outros que viria depois, e pôs-lhe o nome de Jesus. Essa palavra aqui, conheceu, é no sentido de relação sexual. Muito bem, meus queridos telespectadores, chegamos ao final de mais um bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta. Muito bem, amados irmãos e amigos, telespectadores, estamos de volta com mais um bloco, da Escola Bíblica Dominical em Debate. Desta feita, como já dito, estamos estudando a 12ª lição e vamos retomar no terceiro e último bloco ou tópico dessa lição, onde tem como título A Nobre Missão de José. Então, nesse tópico, nós iremos falar sobre a missão de José, começando por esse subtópico primeiro, que é assegurar a ascendência real de Jesus. Então, nós temos que observar a importância de José também no projeto de Deus relacionado à vinda de Jesus, à transformação de Jesus como homem aqui na terra. Nós temos que observar, como já predito pelos profetas, de que Jesus haveria de vir de uma linhagem real. E observamos no tópico anterior que José, ele não concebeu, a concepção de Jesus não foi através de uma relação sexual entre José e Maria, mas que foi através de uma atuação sobrenatural do Espírito Santo. Mas nós temos que entender que, por mais que José não seja o pai natural de Jesus, perante a lei, vindo ele da linhagem real, da linhagem de Davi, perante a lei, Jesus era o seu filho. E tudo isso se fez para que a profecia fosse cumprida, onde Jesus teria que vir de uma linhagem real. Então, nós temos que observar que Jesus foi adotado legalmente por José, que era da tribo de Judá. Quando falamos que ele foi adotado, não quer dizer que ele participou de um processo legal para adoção. Não. Perante a sociedade da época, ele era o pai realmente de Jesus. Então, ele, sendo o pai de Jesus, Jesus estava na linhagem que era de seu pai, que vinha de Judá e, consequentemente, de Davi. E isso lhe assegurava a linhagem real. Então, José teve uma participação importante, sobre esse advento. Como diz aqui que Jesus é descrito no Apocalipse como o leão da tribo de Judá. A própria revelação dada no livro do Apocalipse demonstra que Jesus ele viria como esse leão da tribo de Judá. Já isso fazendo relação, fazendo uma ligação justamente ao fato dele vir dessa linhagem, essa linhagem que está ligada justamente a José, o seu pai, legalmente. No subtópico 2, vamos adentrar aqui, fala sobre proteger Jesus em seus primeiros anos. E aqui nós vamos perceber a função que José teve que exercer como pai. Muito embora nós saibamos que Jesus era homem e também era Deus, mas ele teve que ter também os cuidados iniciais como ser humano, a exemplo do que acontece ainda hoje, onde o pai tem todo um cuidado em ensinar o seu filho, em guardar o seu filho, livrar que aconteça algo de mal com ele, está ensinando, dando exemplo. Da mesma forma, José teve com Jesus ainda menino. E nós vamos perceber justamente esse cuidado de José para com Jesus ainda menino. Nós vamos perceber os cuidados que ele teve no nascimento, nas cerimônias exigidas pela lei, na fuga para o Egito. E aí nós vamos perceber justamente esse papel importante que José teve nessa relação, nesse projeto de Deus. E é interessante nós estudarmos hoje, nessa lição sobre José, porque sempre se vê muito falar em Maria, o projeto que Deus fez através de Maria, que foi por demais importante, mas também, não menos importante, também que José, exercendo um papel muito importante como pai do Messias. E aí a gente vai entender justamente essas características para poder entender e não só entendendo, copiar o exemplo que ele deixou para nós. Não é assim, professor Fábio? Isso mesmo, professor Calafange. É muito difícil para uma mãe
criar um filho sozinha, chamada mãe solteira. Então é muito difícil para ela. E uma criança, crescer e desenvolver sem um pai não é fácil. Então Deus providenciou tudo, para que Maria tivesse a companhia permanente de José. José, como uma pessoa justa, como a Bíblia diz que ele era justo, era uma pessoa obediente, uma pessoa de caráter, uma pessoa amorosa, José deu toda assistência a Maria. E o povo lá em Israel reconhecia, José, ele não era um pai ausente, José era um pai presente, e aquela família era identificada, como José, Maria e os seus filhos. Tanto é que uma certa vez Jesus estava em uma determinada ocasião falando, ensinando, conforme é registrado aqui no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 6, versículos 41 e 42, diz que os judeus estavam murmurando contra Jesus, porque Jesus tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. Então Jesus dizendo: eu sou o pão que desceu do céu. E aí os judeus ficaram murmurando e dizendo: você não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Então, as pessoas identificavam Jesus como filho de José, como uma pessoa normal, que fazia parte de uma família do dia a dia deles, que eles conheciam. Tanto é que quando Jesus começou o seu ministério, e foi lá na sinagoga em Nazaré, leu a palavra de Deus e disse: hoje se cumpriu essa profecia. O pessoal não entendia. Uma das cidades, que mais rejeitou Cristo foram os nazarenos, foi Nazaré, a cidade de Nazaré, porque eles viam Jesus ali. Jesus cresceu no meio deles, Jesus nasceu em Belém, mas ele foi ser criado pelos seus pais na cidade de Nazaré, lá na Galileia. E certa vez disseram: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria e o seu pai José, os seus irmãos Tiago, Judas, Simão, e não estão aqui também as suas irmãs? Então as pessoas viam Jesus como fazendo parte de uma família humana, terrena, lá da cidade de Nazaré. E José, ele era um pai presente, que cuidou de Jesus, cuidou de Maria no período da gravidez dela, e também cuidou de Maria no nascimento de Jesus, porque Maria deu à luz a Cristo numa situação bem difícil, porque ela tinha acabado de chegar de viagem lá em Belém, da Judéia, e não tinha mais lugar na hospedaria, e Maria acabou que deu à luz ali numa manjedoura, e José acolheu Maria, acolheu Jesus. Não sabemos os detalhes, o comentarista até insinua aqui que poderia até Jesus ter ajudado no parto, quem sabe, José tenha participado do parto, não sabemos, mas o fato é que José, como cabeça da família, como líder da casa, como líder espiritual, orientou para que ele e Maria cumprissem todos os rituais da lei em relação a Jesus, todas as cerimônias exigidas pela lei. Então, a primeira dela foi a circuncisão de Jesus no 8º dia, e depois a apresentação dele no templo. Então, conforme Lucas 2, 21, 22, e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que foi o nome que Deus colocou. Quem deu o nome de Jesus foi o próprio Deus através do anjo. Foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então eles cumpriram essa determinação, a circuncisão no 8º dia, com 40 dias de nascido, ele tinha que ser apresentado ao templo, porque dizia a lei que todos os primogênitos de Israel pertenciam a Deus.
Então, toda primogênito, quando nascesse, tinha que ser apresentado e oferecido ao Senhor e apresentar uma oferta ao Senhor em resgate do primogênito. Muito bem, meus queridos telespectadores, chegamos ao final de mais um bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer um intervalo e daqui a pouco retornaremos para continuar o estudo da nossa lição. Muito bem, meus amados amigos, irmãos, telespectadores da Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta em mais um bloco, deste episódio. Nós estamos dando continuidade no tópico de número 2, tópico de número 3 e na parte C do subtópico 2, onde nós vamos falar sobre a fuga para o Egito. Nós percebemos durante a narração bíblica que houve uma perseguição. O projeto inicial de Deus, esse projeto salvífico através de Jesus Cristo, ele está, desde o livro do Gênesis, demonstrado para toda a humanidade. Como também, desde o início, nós percebemos que Satanás, o inimigo das nossas almas, ele tem trabalhado para perverter, tentando colocar abaixo o projeto que Deus fez para com o homem. Projeto esse que veio a possibilitar a volta da comunhão do homem para com Deus. E isso não poderia acontecer, nós bem sabemos, se não fosse através do sacrifício vicário de Jesus. Então, mesmo após o nascimento de Jesus, Jesus como uma criança, como um bebê, veio uma perseguição onde o Herodes ele veio a querer, ao perceber que estava sendo diminuído com a possibilidade de que viesse a vir um rei, a surgir um rei, porque já havia essa notícia de que viria o Messias, então ele mandou que matassem as crianças daquela idade. Então foi aí onde o Senhor veio em sonho, através do Espírito Santo, e veio a advertir ao nosso irmão José para que tomasse as devidas cautelas com relação a isso, e foi nesse momento onde ele foi e levou Maria, juntamente com Jesus, ao Egito. Mais uma vez, percebemos a submissão de José à vontade de Deus. E não simplesmente a submissão, mas está acessível ao Senhor. Ele está submisso à vontade dele e está ligado com ele em harmonia. Quando ele viu isso em sonho, ele tomou logo as diligências necessárias e levou Maria, juntamente com Jesus, ali para estar livre das mãos de Herodes, ali no Egito. Então nós percebemos isso, uma viagem longa, e nós percebemos o cuidado, por mais que a palavra, as escrituras bíblicas não venham entrar em detalhes, mas nós percebemos o cuidado que José teve, a guarda que ele teve ali com Maria e para com Jesus, enquanto criança. E iniciando também agora o tópico 3, onde nós vamos falar sobre o zelo pela formação espiritual de Jesus. E aqui, amados, nós poderemos tirar uma lição para a família, uma lição para os pais também, porque a responsabilidade que se tem de um pai para com o filho, a exemplo do que nós enxergamos de José para com Jesus ainda menino, não é uma responsabilidade somente material, mas nós percebemos que existe uma necessidade que o pai tem que suprir, que é material, que é emocional e que também é espiritual. Então, o homem ele é provedor nessas três áreas, material, emocional e espiritual. E José não deixou, não se limitou simplesmente a estar naquele cuidado físico, nas necessidades fisiológicas, não. Mas ele também se preocupou em ensinar o menino, a criança, no caminho que ele devia andar, levando ele ao templo, circuncidando ele, ensinando, dando exemplo. E nesse tópico, nesse último subtópico do tópico 3, nós vamos perceber justamente esse zelo que José teve para com a formação espiritual
de Jesus ainda menino. Não é assim, professor Fábio? Isso mesmo, professor Calafange. Realmente José participou ativamente da vida de Jesus. José foi um pai bem presente em todas as etapas da vida de Jesus. No nascimento, na circuncisão de Jesus, na apresentação de Jesus no templo, em todo o cuidado ali. Jesus passou por uma ameaça muito grande, que foi de ser morto por Herodes. Herodes tinha mandado matar todas as crianças belemitas, de 2 anos para baixo, e o anjo apareceu a José e disse para José fugir para o Egito. E José não tinha a mínima ideia que ia parar no Egito, mas Deus já tinha providenciado o presente dos magos que vieram, presentearam a eles com ouro, incenso e mirra, e ali era já alguma coisa para ele partir e ir para o Egito. E José cuidou de Jesus e de Maria durante todo esse tempo, e depois que Herodes morreu, o anjo apareceu de novo a ele, deu outro sonho a ele, dizendo: agora pode retornar, pode voltar para Israel, que o rei que queria matar Jesus já morreu. E aí eles voltaram e foram habitar em Nazaré, no norte da Galiléia. O Egito ficava ao sul de Israel, então eles voltaram uma grande caminhada e subiram ao norte de Israel, foram habitar em Nazaré, lá na Galiléia, por isso que Jesus é chamado de Nazareno. E lá em Nazaré, José e Maria, eles ensinaram Jesus nos caminhos do Senhor, ensinaram a lei de Deus, cumpriram. A Bíblia mostra que José, Maria, Jesus, eles cumpriram toda a lei, todas as cerimônias da lei. José demonstrou, conforme o tópico 3.3, um profundo zelo pela formação espiritual de Jesus, que isso é um exemplo para todos nós, pais. A Bíblia diz lá em Provérbios: ensina o menino no caminho em que deve andar, porque quando ele crescer, ele não se desviará dele. Então, fazia parte de sua educação conhecer e participar das festas anuais de Israel, das quais a Páscoa era a mais importante. Então José e Maria levavam o menino Jesus a Jerusalém para essa festa nacional. Então eles desciam lá de Nazaré, no norte, na Galiléia, ao sul, a Jerusalém, anualmente para participar dessa festa. O evangelista Lucas, no capítulo 2, versículos 41 e 42, ele relatou dizendo assim: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Ou seja, aquela família era uma família que costumava ir à casa do Senhor. Como se diz hoje, é uma família que costuma ir à igreja, que se congrega, que frequenta regularmente a igreja e que cria seus filhos na igreja, cria os seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor, conforme recomenda a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então fica aí para nós um grande exemplo desse deixado por José, que foi um pai que educou Jesus nos caminhos do Senhor, educou Jesus na palavra de Deus, participava, levava Jesus para a casa do Senhor. E aqui eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer um convite a você que é pai, a você que é mãe, para que você vá à escola bíblica dominical da sua igreja com os seus filhos. Leve seus filhos para a escola bíblica dominical, crie eles na doutrina e na admoestação do Senhor, que vocês vão ver que eles vão crescer em estatura, em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens, como aconteceu com Jesus. Então, professor Calafange, fica aí um grande exemplo de José para todos nós que somos pais. É verdade, professor Fábio, e nós temos que fazer uso, desse grande modelo, esse grande exemplo que nós temos. A palavra de Deus está para nós, a revelação de Deus está para nós, para que nós venhamos a observá-la, estarmos atentos àquilo que ela ensina e colocarmos em prática. Então, se você, amigo aí da Escola Bíblica Dominical em Debate, percebeu que tem alguma coisa que você não está cumprindo ou seguindo o exemplo de José como pai,
é a oportunidade que Deus lhe dá através da palavra de Deus, que você venha a ver assim como um espelho, porque a palavra de Deus é como um espelho, né, professor Fábio? Ela mostra para nós onde nós estamos errando, o que nós precisamos consertar. E ela não vem para condenação, mas a palavra de Deus está posta para nós, para que nós venhamos a ser mudados, a mudar aquilo que nós estamos errando. Então, que através da lição de hoje, a 12ª lição, vendo o exemplo de José, nós possamos também colocar em prática e ter, assim como José, um exemplo de caráter cristão. É verdade. Muito bem, meus queridos telespectadores, esse caráter amoroso, justo, obediente e humilde de José e essas qualidades dele como pai, que criou o seu filho Jesus na demonstração e na doutrina do Senhor e protegeu também os seus filhos, que também sirva de exemplo para todos nós. Vamos proteger nossos filhos contra os Herodes modernos, vamos obedecer o que diz a palavra de Deus e vamos criar os nossos filhos na doutrina e na admoestação do Senhor, e assim seremos abençoados, nós e nossos filhos. Muito obrigado pela sua audiência. Chegamos ao final de mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate e desde já convido a você para ir à Escola Bíblica Dominical, lá na sua classe, da sua igreja, estudar mais ainda a Palavra de Deus. Muito obrigado e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. Paz do Senhor.